Olá, você que acompanha aqui o nosso tcmnoticia.com.br. Estamos começando mais um TCM Podcast especial Eleições 2024. Estou aqui ao lado dele, Tibúrcio Marinho, lá da Rádio TCM 98 FM de Apodi. Tem divulgação de pesquisa lá do município apudiense. A gente vai trazer todos os números na programação aqui da TCM, mas a gente vai agora conhecer um pouco mais da política lá de Apodi. Tibúrcio Marinho, a voz de ouro do rádio apudiense, aqui conosco para falar um pouco dessa história. Assim como outros municípios, Tibúrcio, Apodi é um que também respira política, não é isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso TCM Podcast. Olá, Vonúvio. Olá, telespectadores. Satisfação imensa, né, poder estar aqui com vocês hoje e contribuir um pouco aí, falando um pouco da história política de Apodi, que a gente acompanha já há tanto tempo. E o apudiense gosta de política em casa, no almoço, no jantar, toda hora. Se você, nesse momento aqui, abrir qualquer um dos grupos lá da cidade de Apodi, tem áudio sobre política que não para. Então, e a grande expectativa hoje é exatamente aguardando o resultado da pesquisa TCM. Tibúrcio, quando a gente fala de que o município gosta de política, né? As pessoas gostam de falar sobre este assunto, mas um grande fomentador deste debate é o programa Meio-Dia 98, lá da Meio-Dia TCM. Meio-Dia TCM, né? Que fica lá na 98. Aqui nós temos o Meio-Dia TCM da 95, lá tem o da 98. E aqui em Mossoró, as pessoas param para ouvir, para acompanhar o que a gente fala sobre política. E a gente não comenta só de Mossoró, mas a gente comenta de outras cidades também, do estado, do país, enfim. Mas lá as pessoas realmente, na hora do almoço, estão com o rádio sintonizado, estão ali aguardando as informações. Antes de a gente falar sobre esse histórico político, como é que o rádio tem contribuído para esse debate? Olha, Vonúvio, as pessoas que nos abordam no dia a dia dizem que quem dá o pontapé sobre o momento político de Apodi é a 98, é o nosso programa. Porque a gente costuma sempre ouvir as partes interessadas. Não só aqueles pretensos candidatos, mas também o próprio eleitor. A gente tem eu diria que essa efervescência de quando se fala em política, as pessoas já, de certa forma, atenuam a 98 pela forma do programa, como a gente conduz, pela participação dos ouvintes e a forma democrática, que não importa se quer ser candidato a prefeito, vice, vereador. Quem solicita espaço, a gente concede, dá lá o seu ponto de vista. E quando a gente quer realmente efervescer, quando a gente quer tocar fogo nesse negócio, convida o prefeito, convida aqueles que estão com o nome mais bem situados e termina realmente sendo o assunto principal da cidade. Tibúrcio, você conhece muito bem a política de Apodi, sabe da importância da Rádio TCM agora, mas era a Rádio Vale, então sempre teve esse acompanhamento de perto, assim, a imprensa local, no caso das rádios, claro, aumentou essa presença na mídia com a TCM lá, mas sempre teve, né, essa parte política nesse acompanhamento dos programas de rádio. Sim, Apodi, Vonúvio, foi uma das últimas cidades a ganhar uma concessão de emissora de rádio. Na época 2001, 2002, foi quando a Apodi estabeleceu a sua primeira emissora de rádio. E a gente, na verdade, se ligava na Centenário, na Difusora, na Rádio Rural. E a Centenário chegou um momento, Centenário de Caraúbas, que ela comandava toda aquela região do Alto Oeste. E eu cheguei a ser correspondente da Rádio Centenário na campanha política de 1986, quando Geraldo Melo e João Faustino se enfrentaram para o governo do Estado, e as pessoas ficavam naquela expectativa, aguardando a todo instante o resultado da apuração. A apuração era naquele momento do voto contado, cantado,
não é? Passavam 3, 4, 5 dias para se apurar um município. A Apodi geralmente sediava a apuração de Itaú, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, Apodi e Felipe Guerra. E a Apodi ficava a última cidade a ser apurada. E as pessoas ficavam em casa e o único mecanismo, o único meio de comunicação era o rádio. Com a chegada da Rádio Vale do Apodi, depois transformada em TCM, ainda há muito tempo AM, depois passou para FM. Então, não só Apodi, mas toda uma região, hoje, ela se liga exatamente para saber a notícia do seu município. E quando é dia de apuração, quando é no dia da eleição, a gente chega lá na rádio 7 horas e sai 22h30, 23 horas depois do resultado concluído. E as pessoas costumam usar o carro com aquela mala aberta em toda a esquina e todo o rádio ligado. Então, uma forma da credibilidade e também do amor que o povo do Apodi tem pelo rádio. Tipo, você começou a acompanhar há muito tempo, né, a política de Apodi. E de onde é que vem esse acirramento entre os vermelhos e os verdes? Porque a política de Apodi, ela tem bastante definido este quadro de oposicionistas na cidade. Quando foi que começou este acirramento que se mantém até hoje? Olha, Apodi, o seu primeiro prefeito constitucional de Apodi foi Francisco Ferreira Pinto. Ele foi eleito em 1923, ficou até 1930, terminou inclusive assassinado, não é? Dia 2 de maio, é uma data que se comemora o assassinato, né, a morte de Chico Pinto. E Apodi teve, na sua história, praticamente se digladiando família Pinto, família Marinho, que foram, inclusive, famílias que foram, eu diria que muito próximas, não é, politicamente, porque quando um às vezes elegia o prefeito, indicava o vice, não é? Eram coreligionários. Até que houve um rompimento, mais ou menos em 1962, quando Isauro Camilo, que era vice-prefeito de João Pinto, passou pelo lado vermelho, Arena, PDS, aquela história toda, e os Pintos permaneceram firmes com a criação do MDB, PMDB, ligados a Luizio Alves, e daí surgiu exatamente esse acirramento verde e vermelho, Bacurau e Bicudo. Não é bicudo já com a introdução dessa palavra bicudo, em alusão ao bicudo que dizimou a cultura do algodão, né? E quando José Agripino, em 1982, veio para o governo do Estado, né, a candidatura contra a Luizio Alves, usou o termo bicudo, era a volta do Bacurau velho contra o bicudo, e daí, até hoje, se conserva esse acirramento, essa disputa, não é? E eu creio que deva ser um dos municípios onde a campanha mais acirrada, exatamente vermelho e verde. Já passou para azul, o outro vestiu amarelo, mas o verde permaneceu, nunca deixou de ter a sua camisa verde. E agora, mais do que nunca, querendo revitalizar a camisa vermelha para continuar esse acirramento vermelho e verde. Tibúrcio, aqui em Mossoró a gente tem o bairro Abolição 1, Abolição 2, que, enfim, culturalmente foi se estabelecendo como um setor, um conjunto de bairros muito importante aqui na cidade. Tem a ver, claro, com a história de Mossoró, da abolição dos escravos, enfim. Lá em Apodi tem um bairro Bacurau. E aí eu queria que você me contasse aqui se quem mora no Bacurau é Bacurau mesmo ou tem algum bicudo que mora no bairro Bacurau, se existe esse sentimento também de quem mora nesse bairro. O bairro Bacurau 1, ele nasceu em 1993, Dr. Pinheiro foi eleito prefeito em 1992, e em 1993 ele construiu aquelas casas populares, né? E deu o nome de Bacurau 1. E a região foi se expandindo. Hoje eu sou morador do Bacurau 1, moro no bairro Bacurau 1. Fica, quem está me acompanhando e conhece a história, fica na saída para o córrego. É a continuidade da RN 233, que liga Caraúbas a Apodi. E depois o prefeito Pinheiro, quando voltou a ser prefeito novamente, já em outra área adversa da cidade, construiu o Bacurau 2, não é?
numa alusão exatamente ao Bacurau, né? Porque ele era muito político, ele era muito bairrista, defendia com muita firmeza a bandeira verde. Então criou o Bacurau 1, Bacurau 2 e faz parte da história também, claro, dessa política de Apodi. Mas quem é bicudo, quem é vermelho, tem algum problema de morar no Bacurau, não? Na hora de ganhar aquela casinha, não queria saber não, viu? Não tem isso não. Ganhava bicudo, ganhava Bacurau e terminou o bairro ficando como... Hoje é um bairro grande, houve uma série de loteamentos, né? São vários loteamentos, e incorporando, inclusive, a uma parte quase que na área da Lagoa do Apodi. Né? Eu hoje moro no Bacurau 1, o próprio prefeito Alain mora no Bacurau 1, a sua mãe, o seu pai. Mas claro, né? Bacurau, o prefeito é Bacurau. Está todo mundo lá nessa região, né? Ô, Tibúcio, falando desse histórico de prefeitos lá de Apodi, você citou aí o doutor Pinheiro, mas lá em Apodi teve um fato histórico para a esquerda, que foi a eleição de um prefeito comunista, de um prefeito do PCdoB. Ele só foi prefeito por 4 anos, o Flaviano Monteiro. Isso foi eleito lá. E o que se esperava era de uma gestão que tivesse continuidade, que ele fosse reeleito, que pudesse indicar ali a sucessão. Isso não aconteceu. E esse é um fato político interessante lá em Apodi. Como foi que se deu a eleição de Flaviano naquele momento e o que mudou de lá para cá? Olha, só voltando um pouco à história política, a família Marinho e a família Pinto, como eu falei aqui, eles, durante muito tempo, praticamente comandaram e dominaram a política de Apodi. Isauro foi vice de João Pinto, depois Isauro foi prefeito, inclusive emancipou Felipe Guerra, não é? Numa manobra, porque cada vez que Felipe Guerra tentava se emancipar, era um distrito de Apodi. Aí o antigo coronel Lucas Pinto, ele tinha uma força política muito forte a nível de Estado, terminava quebrando essa condição de Felipe Guerra passar a município. Isauro fez um compromisso com Felipe Guerra, caso fosse eleito, ele deixaria Felipe Guerra se desmembrar de Apodi. E assim foi feito, não é? Inclusive o primeiro prefeito de Apodi era aliado o primeiro prefeito de Felipe Guerra foi prefeito de Apodi, de Longugel, não é? Houve esse compromisso, foi cumprido. Isauro, quando terminou seu mandato, elegeu Valdemiro Pedro Viana, da Santa Rosa, inclusive tio de Flaviano. E colocou na chapa o Marinho. Isauro era da família Marinho, apesar do nome dele ser Isauro Camilo de Oliveira, era da família Marinho. Quando Isauro terminou seu mandato, colocou Valdemiro, tendo como vice-prefeito Júlio Marinho. Em 1972, voltou Isauro Camilo de Oliveira, da família Marinho. Quando o mandato terminou, ele voltou novamente Valdemiro, tendo como vice um integrante da família Marinho, Hélio Moraes Marinho, que depois foi prefeito, né, em 1982. Ele foi vice, depois foi prefeito, inclusive meu tio, irmão da minha mãe, depois tornou-se meu sogro. Dá nome ao hospital lá. O Hospital de Apodi, não é? Hospital do Estado. E quando o Hélio saiu, faleceu em 1985, assumiu o Ivo Freire, filho do líder político Chico Paulo. Em 1988, a campanha foi eleito Simão Nogueira Neto, tendo como vice a viúva de Hélio Marinho, Dona Zuleide Marinho. Quando foi em 1992, a família Grande Pato rompeu com o sistema bicudo, fomos para o MDB e colocamos Vandinho para ser o vice de Pinheiro. Pinheiro que havia sido derrotado 2 vezes anteriormente para prefeito de Apodi, em 1976 e também no ano de 1982. Né? E isso aí fez com que Pinheiro tentasse uma terceira vez, levou o integrante da família Marinho, foi eleito. E em 1996 o candidato foi Vandinho, da família Marinho. Né?
Em 2000, Pinheiro voltou prefeito, eu fui o vice dele, também da família Marinho. Em 2004, quebrou a sequência. E em 2008, a prefeita foi Gorete, que tinha sido vice de Pinheiro, e colocou o Vandinho, que tinha sido prefeito, já vice-prefeito também. Foi o último mandato da família Marinho. Né? Eu fui o último integrante na Câmara Municipal em 2008, quando terminou meu mandato. Eu não fui mais candidato e também de lá para cá ninguém elegeu mais ninguém. E com relação a Flaviano é um líder comunitário, professor. Ele fundou um movimento chamado de Nova Geração e aglutinou muitas forças jovens através de um projeto que ele havia iniciado, inclusive de terminar obras, como foi o caso da Barra de Santa Cruz. Ele encabeçou, nós encabeçamos juntos o movimento de construção do fórum, da sede da promotoria. Então, começou Flaviano a ser visto como um futuro líder político. Disputou em 2008 contra Gorete, foi derrotado, mas quando foi em 2012, o mandato de Gorete não foi um mandato aprovado pela população, terminou Gorete sendo vencida por Flaviano, ele usando a sigla PCdoB. E esperava-se um novo tempo, era uma nova geração, né? Que alguns costumes velhos da política antiga pudessem ser talvez eliminados, voltando com a política nova, mas Flaviano não foi um mau prefeito, em termos de obras, em termos de construções, mas não teve o respaldo popular. Ausentou-se do povo e foi para uma disputa com Alain, que inclusive nem era cotado para ser candidato. Não era político? Não era político. Era filho de um ex-vice-prefeito e da ex-prefeita. E isso terminou começando uma campanha com 4 pontos, terminou Alain sendo um vencedor, com a maior maioria já que alguém ganhou uma eleição em Apodi. Então, o desgaste de Flaviano, juntamente com os erros políticos, cometeu muitos erros políticos, ele perdeu o comando da Câmara Municipal, ele perdeu aliados que foram decisivos para, eu diria, bancar sua candidatura, bancando o seu nome, não digo bancar financeiramente, mas bancando o seu nome, e terminou Alain ganhando a eleição em 2016. É a famigerada governabilidade, que às vezes se busca se estabelecer quando se está ali no poder, mas diante de várias dificuldades, a pessoa não consegue governar no sentido de avançar nas pautas e, claro, do momento de reeleição. Quando vem Alan Silveira, que vem de uma vitória significativa ali, e estabelecendo ali o bacurau, o eleitor dos verdes, ali no momento de poder. O Alan Silveira consegue, de fato, se estabelecer como um político que traz essa nova geração, que era o discurso do Flaviano. Ele consegue não só ter governabilidade, mas mudar o sentido da política que vinha, era... Como se fala aí, que vinha de alternâncias familiares. O Alan consegue mudar isso? Conseguiu. Alan começou, inclusive, com as pessoas, de certa forma, tendo um temor de que Alan, pela sua idade, 26, 27 anos, por ser filho de uma ex-prefeita, de um ex-vice-prefeito, que, inclusive, se atenua, se acredita a má gestão de Gorete, exatamente a forma como foi centralizada pelo pai de Alan. E as pessoas temiam que ele continuasse na gestão, sendo o grande controlador. E o que Alan fez, primeira coisa, foi, de certa forma, afastar todo esse pessoal que tinha levado o nome da gestão da prefeita Gorete a uma avaliação. Convocou um secretariado jovem, pessoas que nunca haviam feito parte de nenhuma gestão, e ganhou a credibilidade do povo,
terminou as obras que haviam sido deixadas pela mãe dele, que o próprio Flaviano não interessou-se em concluir, algumas obras, inclusive de caráter bem essencial para o município, e algumas, inclusive, do próprio Flaviano. E o que se viu foi em 2016, praticamente, Alain não ter adversários, em 2020, na sua reeleição, e hoje não é à toa que as pesquisas o acreditam como um grande transferidor de voto, coisa que não é muito fácil. Mas Alain é considerado uma popularidade fora do comum, talvez batendo todos os prefeitos aqui do estado e da região. Tibúrcio, quando a gente fala agora deste momento, né, você fala aí na questão da transferência de voto, algo que é realmente muito difícil. Então é um prefeito que está concluindo o segundo mandato, o grupo já tem estabelecido a sua liderança, né, para concorrer. A oposição também já tem seus nomes, está dividida. Quem é que hoje está nesse bolo todo aí para disputar a prefeitura de Apodi? Olha, o prefeito Alain, como a gente falou, movido pela popularidade que o cerca, não é? Popularidade acreditada pela própria população, inclusive chegou até a anunciar um pré-candidato durante 2 anos e, para surpresa de muitos, no dia seguinte anunciou uma outra candidatura, visto que estava se recompondo com o grupo político do deputado Neilton, que foi seu vice-prefeito na campanha de 2020. E é um grupo organizado, um grupo que a gestão que Alain faz é aprovada pelo povo, não faz tudo que o município carece, porque ninguém vai fazer. Mas é uma gestão que, de certa forma, é bem aceita, não é? Então, Alain resolveu exatamente colocar como pré-candidato o seu secretário de saúde. Uma pasta importante, né, dentro da gestão. Já vem há 7 anos na pasta, não é? E ligado não só a ele, mas também ao próprio Neilton. Porque o Sabino, ele inclusive é bioquímico também, a mesma formação profissional do prefeito Alain. Está, inclusive, uma pesquisa realizada em Apodi recentemente, já o traz à frente, os números já o traz à frente do candidato principal da oposição, que é o Giliardo Oliveira. Mas tem um pragmatismo aí. No caso, quando existe a definição do Sabino Neto, no caso, descartando a candidatura anterior, que era do chefe de gabinete. Sim, Luciano. Tem esse pragmatismo dessa nova aliança, porque eles chegaram a ficar divergentes, o prefeito Alain com hoje deputado Neilton, né? Então eles, politicamente eles se separaram, mas agora eles retomaram o diálogo e o Neilton estava flertando com a oposição também. Chegou a anunciar, inclusive, no nosso programa. Uhum. Hoje tem áudios, tem vídeos aí. Neilton declarando total, né, separação do Palácio Francisco Pinto, que é a sede do governo apodiense, e que, a partir daquele instante, marcharia com a oposição, citando até, inclusive, um alinhamento político com o PT da governadora Fátima Bezerra, e de que estaria buscando um novo rumo. Chegou a anunciar um pré-candidato, o seu cunhado, que é inclusive irmão do Sabino, né? E isso, em alguns momentos, o desgastou, porque ele praticamente havia batido o martelo de que não caminharia mais ao lado do Alain. No dia seguinte, eu trouxe Alain ao programa para saber se ia haver uma troca, né? E Alain disse que não, o partido estava aberto, se o deputado quisesse repensasse, né? E foi isso que aconteceu, né? E creio que essa mudança do candidato, né? Essa mudança de rumo, não é fácil. Você tem um nome 2 anos no cenário político e de repente você trocar e começar tudo do zero, mas devido, creio que, essa aceitação popular que o prefeito Alain tem e a composição com o grupo do deputado Neilton, que também vem para somar, foi possível, né, fazer
esse alinhamento novamente. E me parece que vai ser exatamente o PP do deputado Neilton que deva apontar o vice na chapa com Sabino. Pela oposição, o nome mais forte hoje é o nome do empresário Giliardi Oliveira, que já vem há mais de um ano em campanha. Já vem se dizendo da oposição da de verdade. oposição, usando a camisa vermelha, mas mesmo assim, o outro candidato, que inclusive enfrentou Alan na campanha de 2020, que é o presidente do sindicato, o Aguinaldo Fernandes, esteve comigo inclusive antes de ontem no programa e não abre mão da sua candidatura. O próprio governo do estado diz que está definido, mas a gente sabe que há nos bastidores da política aqueles que tentam fazer a junção, porque se por acaso partir a oposição com duas candidaturas, dificilmente eles vão lograr êxito na campanha de 2024. E existe alguma possibilidade de repetir a aliança PT-MDB em Apodi, sendo o contrário? Porque no estado, Fátima cabeça de chapa, Walter Alves vice. Lá em Apodi pode acontecer, Tibúrcio, isso sendo o MDB lançando o candidato a prefeito e o vice, ao invés de ser do PP de Neilton, ser do PT? Em política tudo pode, não é? Em política tudo acontece. Tem várias correntes que defendem essa união. Outros já acham melhor uma própria candidatura isolada do PT, né? Porque aí quebraria a própria oposição ao meio. E nessa pesquisa de hoje, daqui a pouco, quando vocês forem analisar, vão ver que, inclusive, há praticamente um empate técnico entre o candidato Giliardi e o pré-candidato Aguinaldo, né? Mas há a expectativa também por parte da oposição que aconteça a junção. A junção da oposição. Da oposição, né? Porque se partissem unidos, claro que a coisa mudaria de figura na campanha. Quem é hoje a oposição de verdade? São realmente os dois, Aguinaldo e como é que é o nome do outro candidato? Giliardi Oliveira. Giliardi. Giliardi e Aguinaldo são realmente de oposição? Hoje sim. Giliardi já veio do MDB. Já é dissidente ali. É dissidente do MDB, inclusive ele é sobrinho de um vereador do MDB que dá sustentação ao prefeito Alan na Câmara Municipal. Mas hoje são as duas figuras que estão ali protagonizando o processo político de Apodi na oposição. Tibúrcio, e com relação à Câmara de Vereadores, inclusive a gente fica não surpreendido, mas a gente fica admirado com a memória de Tibúrcio trazendo essas datas, trazendo esses nomes todos aqui. E é muito importante, porque isso é um registro também da história lá da política de Apodi. E a quem a gente agradece demais, Tibúrcio, ter vindo conversar aqui conosco. Mas antes de finalizar, eu queria dar uma pincelada aqui sobre a Câmara de Vereadores. Como é que está lá o quadro hoje de parlamentares? Porque são 13 vereadores, costuma ser sempre acirrada a disputa ali à Câmara. Como é que você está vendo aí essa corrida? Já tem gente na rua, já tem o bloco passando, já pedindo voto. Como é que está esse momento lá? A Câmara de Vereadores de Apodi é formada por 13 vereadores, 10 desses 13 estão na situação. São governistas? São governistas. Do MDB e dos partidos que estão dando sustentação lá na Câmara Municipal. E a corrida da Câmara Municipal de Apodi, a corrida por uma vaga na Câmara, ela é bastante acirrada. E muitos estão em campanha já há muito tempo, apesar de não ser deflagrado ainda o momento pela Justiça Eleitoral, mas tem muita gente que já vem em campanha. O próprio vereador em si, aquele vereador de mandato, ele vive em campanha permanente. Ele, daquela visita pessoal, não é, de corpo a corpo com o eleitor, final de semana. E eu, quando fui vereador, uma vez num discurso, eu disse que o vereador é o para-choque do caminhão. Geraldo Mello riu muito, né? Porque eu disse que se o vereador soubesse a força que tinha, ele não era, às vezes, tão menosprezado, não era tão submisso ao executivo. E eu cheguei a fazer uma analogia de um boi de campinadeira, aquele boi que
o homem doma, mas se o boi soubesse a força que ele tinha, ele quebrava a campinadeira e dava no dono, não é? Assim é o vereador. E a Câmara Municipal de Apodi hoje é uma Câmara diferenciada com relação a um projeto que tem lá, que é de emendas parlamentares. Tem as emendas impositivas lá. As emendas impositivas que são cumpridas. Grande parte dos vereadores se irmana ao próprio prefeito e indicam onde as emendas vão ser utilizadas. Isso tem fortalecido por demais aos vereadores, à própria Câmara Municipal e a comunidade de um modo geral, que quando reivindica, o vereador aloca no orçamento do município, no orçamento anual, e termina executando. Agora, eu creio que esse ano o grande momento também será de candidatas mulheres. Vai ter novidade com relação a isso. Há um apelo aí dos partidos políticos para que as mulheres possam despertar. Nós hoje não temos nenhuma mulher no executivo, no legislativo apodiense. Nenhuma mulher? Nenhuma mulher. E eu provoco de vez em quando no programa onde estão as professoras, onde estão as agricultoras, as trabalhadoras rurais, as médicas, para dar uma contribuição na Câmara. Às vezes se fala muito do machismo, mas quando chega no momento desses, inclusive há, uma exigência da própria legislação eleitoral de que o gênero seja contemplado dentro de uma chapa política, não é? Pode ser, se tiver mais mulher, o homem tem que ser contemplado, se tiver mais homem, tem que ser a mulher. Mas não aparece. E quando aparece, às vezes, são pessoas, como aconteceu recentemente no estado do Ceará, que entraram de fachada apenas para completar o número de candidaturas e terminou naquele processo todo que a gente já conhece. Aqui em Mossoró teve cassações por causa disso. Então, como você bem lembra, Apodi tem uma zona rural enorme, talvez até maior do que a zona urbana, em termos de território. E população dividida. Metade na zona urbana, metade na zona rural. Então precisa vir mulheres aí para essa composição política de Apodi. Então é uma aposta de Tibúrcio e eu também estou com você, viu, Tibúrcio? Espero que tenha mulheres aí aparecendo nessa nossa pesquisa da TCM, que possa figurar alguma candidata mulher como vice aí destas 3 chapas que estão sendo apresentadas. Há essa possibilidade lá em Apodi, né? Pois é. Inclusive, então a possibilidade é de que o que se ventila é de que o deputado Neilton deverá indicar a sua esposa para compor a chapa. Já entra a figura de uma mulher nesta corrida eleitoral. Tibúrcio, qual vai ser a tônica para a gente finalizar aqui o nosso TCM Podcast? Qual vai ser a tônica da eleição deste ano lá em Apodi, já que Alain já está concluindo o 2º mandato, tem uma indicação, a oposição também se articula, a Câmara de Vereadores, a maioria é governista, existe esse apelo para a participação de mulheres. Qual deve ser a tônica da eleição de Apodi neste ano? Olha, a eleição de Apodi esse ano vai ser uma eleição onde o eleito, qualquer um dos candidatos a prefeito, nunca exerceu nenhum mandato. Vai ser um diferencial. Mandato eletivo. Mandato eletivo, não é? Nenhum dos 3 teve a experiência de ser votado, não é? De enfrentar as urnas. O prefeito Alain não é mais candidato. E creio que o grande discurso da situação vai ser no sentido de dar continuidade à gestão do prefeito Alain. Até porque, se o candidato é apadrinhado pelo prefeito, ele não vai deixar de dizer que vai continuar a gestão, porque ele vai valorizar a gestão do seu antecessor. E com relação à oposição, eu creio que a grande bandeira da oposição vai ser apontar exatamente aquilo que falta na gestão. As falhas. As falhas na educação, na saúde, na infraestrutura das estradas. Ontem eu estive conversando com o prefeito que está em exercício, Júnior Souza, e uma das grandes pautas do programa foi exatamente, nesse período de inverno, a dificuldade de acesso da zona rural à cidade. E creio que isso vai ser cobrado durante a campanha por parte daqueles que vão estar na oposição. Mas o que a gente deseja é que seja um pleito, apesar de acirrado, disputado, apesar de ser um pleito que já está na rua há muito tempo, seja tranquilo e que as pessoas possam respeitar um ao outro e votar naquele que julga ser o melhor para dirigir o destino da nossa terra. É importante observar os discursos, observar as posições, observar
justamente o que é dito, né, sobre aí o município de Apodi. Tibúrcio Marinho, a voz de ouro do Rádio Apodiense, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, conversar sobre a política apodiense no TCM Podcast. Seja sempre bem-vindo. Vamos voltar outras vezes aqui para a gente abordar outros aspectos lá de Apodi. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, né? De falar um pouco sobre essa história política, a qual eu vivenciei na condição de eleitor, na condição de coordenador de campanha, de candidato. Comunicador. Né? Comunicador. Isso, para mim, eu creio que é uma marca que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Que eu ocupei vários espaços e, claro que hoje eu estou na retaguarda, é melhor estar comentando, como dizem os jogadores, é melhor estar comentando do que jogando, né? E sempre que precisar estaremos aqui para contribuir com a TCM e hoje vamos estar juntos daqui a pouquinho no meio-dia TCM da 95. É isto. Obrigado, Tibúrcio. Você acompanha aqui o nosso TCM Podcast e outros podcasts aqui do nosso portal através do YouTube. A gente vai voltar a falar sobre eleições nas outras cidades, porque a nossa cobertura das eleições de 2024 aqui na TCM é uma cobertura especial, abrangente e, claro, você fica sabendo tudo aqui através das nossas programações. Então, você de casa, você que nos acompanha, está dirigindo, está aí na televisão, siga sempre acompanhando aqui o nosso tcmnoticia.com.br. Valeu, Tibúrcio, até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.